E antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para toda quarta-feira, às 21 horas, eu faço uma transmissão ao vivo onde eu ajudo pais e mães com temas relacionados à educação e desempenho escolar e como que você, pai, e você, mãe, pode ajudar o seu filho a tornar essa jornada mais leve. Espero você lá. O Denis está aqui preocupado que o vizinho de baixo do hambúrguer tá fazendo barulho, ele tá fechando a janela aqui, vai começar a virar um forno essa sala, mas eu vou continuar aqui com você, porque o meu objetivo é te ajudar a ajudar o seu filho, para que vocês tenham uma relação mais leve. E não importa o que aconteça, eu vou estar aqui. Brincadeira. E hoje vamos falar sobre videogame. E a gente também vai falar sobre celular. O uso do celular também está cada vez mais constante. E quanto mais novo o seu filho é, mais você tem que controlar o acesso dele na internet. Por quê? Muita gente acha que porque está em casa e está no computador ali, está seguro, porque ele está em casa. Só que tá na internet, gente, é que nem tá andando na rua sozinho, né? Você pode ter acesso a qualquer coisa aqui. Você pode conversar com qualquer pessoa. Foi hoje mesmo o negócio do telefone, tentaram hackear meu WhatsApp, né? Foi ontem, né? Verdade. Então, ontem mesmo tentaram hackear meu WhatsApp porque eu sigo uma pessoa na internet e essa pessoa me segue também, ela é importante, e aí viram que a gente se seguia, me ligaram falando que ele estava me convidando para uma festa, que eu precisava confirmar umas informações. Por quê? Porque eu tenho informações disponíveis na internet, porque estou aqui divulgando meu trabalho, essa pessoa que eu sigo também, e se eu não tivesse aquela pulguinha atrás da orelha, eu ia ter caído. Então, se você tem um filho que está o tempo inteiro na internet, seja jogo, porque jogo tem os amigos do jogo, mas você não sabe realmente quem é. Então você tem que estar lá e tem que conversar com seu filho porque ele não tem a mesma experiência que você. E não adianta você brigar com ele porque ele está falando com alguém lá, porque ele está tentando se descobrir. Ele precisa passar pelas experiências. Então, acho que você, pai, você, mãe, tem que às vezes deixar ele tomar um tombo ou outro, mas você não pode deixar ele cair no penhasco. Entendeu? Então você vai lá, explica, fala, olha filho, já aconteceu comigo, não foi legal, eu ouvi uma história. Enfim, tem que conversar bastante porque a internet, gente, não é um lugar seguro, né? Você precisa estar de olho porque o seu filho está andando numa rua sem companhia. Então, você pai, você mãe, você é o maior responsável aqui. Então, você precisa colocar o limite e desliga o Wi-Fi de casa quando sai. Não sei, tem várias alternativas que você pode fazer, né? Ou a mãe do Pedro aqui escondia o controle do videogame. Ou uma alternativa que eu falo para as mães para que elas não briguem com os filhos é, deu tal horário, eu quero que você me dê o seu celular ou, enfim, pare de jogar. Eu não vou ficar brigando com você e você tem que ser firme nisso. E se você não me der durante a semana, em tal horário, o seu celular, por exemplo, às 9 horas, você não vai sair no final de semana, ou você não vai jogar no final de semana, ou você não vai fazer o que você quer no final de semana. E não é um castigo, é um combinado. Você precisa merecer sair no final de semana ou jogar no final de semana. Se você não merecer, foi você que escolheu, não fui eu, tá? E aí você dá a liberdade de escolha para ele e vão ter semanas que ele não vai fazer e vai te dar uma dor no coração, mas você vai ter que ser firme, porque é aí que você ensina para ele que o esforço tem uma recompensa, o esforço tem um resultado, né? Às vezes não é o resultado que a gente esperava, às vezes falta um pouco mais, mas se não fosse isso, né, gente, se tudo der certo da primeira vez, não ia ter graça também. E acho que isso é uma das coisas do videogame também que é legal, que ele aprende que, cara, ele não vai acertar toda vez, e ele vai errar, e tá tudo bem. E ele vai tentar de novo, e você pode passar isso pra lição de casa. Tipo, sei lá, no Fortnite você morre várias vezes. Por que na lição de casa você não pode errar várias vezes e tentar de novo? Uma dica interessante é você separar o lugar do jogo do lugar de estudo, tá? Porque fica menos tentador jogar. Se o videogame e os estudos são no quarto, é bem complicado ali, porque tá muito próximo, tá muito fácil, muitos ficam com a porta fechada, o que há controvérsia sobre deixar a porta fechada ou a porta aberta. Acho que se o seu filho demonstra responsabilidade e tá querendo ter a sua independência, faz sentido, mas eu acho que eu posso chamar um psicólogo para falar sobre isso aqui, que vai falar melhor do que eu, mas se o seu filho não está demonstrando responsabilidade, como já aconteceu aqui com vários alunos, aí a gente recomenda, a partir de agora é porta aberta que eu quero ver o que você está fazendo. Então, uma coisa que você pode fazer aqui, que eu acho interessante, é você separar o lugar de jogo e o lugar de estudo. Então, para que você e ele saibam que o corpo dele também se acostumar que aonde que é para jogar e aonde que é para estudar. Eu acho que faz sentido você tirar o Wi-Fi, obrigar ele a ficar de porta aberta, se ele não estiver entregando os resultados.
é muito mais difícil você fazer isso quando o seu filho está entregando os resultados. Então, se ele vai bem na escola, que é a obrigação dele, fica mais difícil de argumentar. E aí, nesses casos, se ele vai bem na escola e você acha que está sendo um uso excessivo, ele pode estar naquela fase do inteligente mais preguiçoso, que ele está perdendo a linha. Então, o conto da lebre e da tartaruga é um conto muito bom para você discutir com ele, que mostra alguém que tinha muita performance, que tinha muito resultado, mas que pela falta de constância acabou perdendo a corrida. Então, você pode ter esse tipo de conversa com o seu filho. Agora, se o seu filho não está entregando os resultados, primeiro, acho que você precisa saber que o seu filho não está fazendo isso por mal. Ele não faz isso porque ele acha que está errado. Ele faz isso porque ele acha que isso é o certo. E você precisa entender por que ele acha que isso é o certo para ele, para que você mostre que talvez ele esteja com um olhar meio embaçado, meio turvo, e você limpar e abrir o olho dele. Então, como que você faz? Primeiro, você precisa entender que ele está fazendo isso porque ele acha que é certo. Segundo, você precisa ouvir ele e demonstrar interesse. O que ele quer? Ele sabe onde ele quer chegar? E acho que esse é o primeiro ponto. Porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, fica tudo chato, né? Qualquer caminho serve. Tá tudo chato mesmo. Então, o primeiro passo seria ajudar ele a descobrir aonde que ele quer chegar. E hoje, com a internet, com as tecnologias que a gente tem, o céu é o limite. Então, você pode estudar o que você quiser. A grande maioria tem faculdades excelentes dando cursos de graça na internet, que o seu filho pode sim se capacitar. Ele pode ter acesso a pessoas com muito mais facilidade do que a gente tinha antigamente. Então, mas só que se ele não souber onde ele quer chegar, e você pode ajudar ele questionando isso e ajudando ele a chegar nessa conclusão, qualquer caminho vai servir, porque isso vai fazer com que ele dê os próximos passos. O Pedro, por exemplo, ele diminuiu muito o ritmo de jogo dele depois que ele começou a trabalhar aqui e ele viu o trabalho dele sendo recompensado e sendo legal, não foi, Pedro? Uhum. Ele não ia falar diferente agora na minha frente, né? Mas eu vi o Pedro no começo, ele sentia falta de jogar, é meu testemunho como quem tá próximo dele, e eu via que ele sentia falta de jogar, e agora o Pedro, assim, fica tranquilamente sem jogar e criou muito mais responsabilidade. O Pedro entrou aqui em junho e hoje é outra pessoa, assim, evoluída no jogo, né, da vida, eu diria. Acabei de me lembrar outra coisa aqui, gente, só para quem ficou até o final. Às vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. E aí a gente se sente culpado. E normalmente a gente sabe inconscientemente que quem é culpado merece uma punição. E aí, como punição, a gente acaba não fazendo o que a gente tem que fazer. Eu ouvi de alunos aqui que eles começam a jogar e aí, de repente, eles veem que, não vai dar pra eu fazer lição de casa mesmo, então eles continuam jogando e não tentam fazer nem um pouquinho, o que se assemelha muito a esse ciclo de autossabotagem que eu te falei. Então, pode ser uma das conversas que você tem com seu filho. Filho, será que quando você percebe que você não vai conseguir fazer, você não tenta se sabotar? Então, vamos tentar fazer pelo menos um pouquinho? 1 é maior que 0. É melhor você fazer uma linha da lição de casa do que você não fazer nenhuma. Então, acho que esse tipo de conversa, para o seu filho identificar como que ele se sente com relação à culpa, com relação à autopunição, autossabotagem, é uma ótima conversa para você ter com seu filho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo o meu melhor. Espero que trocar muita experiência com vocês aqui poder ajudar muito. Um beijo.